a partir do versículo 12. As pessoas que estão aí na internet, que vão nos acompanhar, estamos aqui no templo da Assembleia de Deus, Ministério Apologético, realizando os cultos presenciais aqui, ainda com bem poucas pessoas, mas Deus tem nos dado esse privilégio, né? Deuteronômio 7, a partir do versículo 12, vamos estender até o versículo 15. Quem achou, diga amém. Vamos ler então a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Portanto, acontecerá que se ouvirdes esses juízos, e os guardardes, e cumprires, que o Senhor teu Deus vos guardará o pacto e a misericórdia que jurou aos teus pais. Ele te amará e te abençoará e te multiplicará. Ele também abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu vinho, o teu azeite, a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas, na terra que ele jurou aos teus pais que te daria. Serás abençoado acima de todos os povos. Não haverá homem ou mulher estéril entre ti, nem entre o teu gado. E o Senhor tirará de ti toda a enfermidade, e não colocará sobre ti nenhuma das terríveis doenças do Egito que conheceste, mas as porá sobre todos aqueles que te odeiam. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Uma palavra aqui muito boa para essa noite, bem sugestiva. Os irmãos vão se lembrar aqui que o Danilo usou algumas expressões aqui. 2 vezes ele falou assim: nós temos que ouvir a palavra e fazer o quê? Obedecer. Não foi isso? 2 vezes ele falou, né? Então, irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui, esse verbo aqui que nós lemos, portanto, acontecerá que se ouvirdes, o verbo ouvir, se ouvirdes. Então observem que é condicional, né? Essa palavra aqui é tão interessante, eu fui dar uma estudada nela, no texto original, né? Esse verbo, o verbo shema, ele vem de uma raiz, lashemoá. Ele aparece 92 vezes, só aqui no livro de Deuteronômio, 92 vezes, e significa ouvir, entender, olha aqui, conhecer, responder e obedecer. Perceberam quantos verbos que estão atrelados a essa palavra aqui, Shema, que é uma palavra, é um verbo, né? Nós acabamos de ler esse texto aqui e podemos fazer uma reflexão sobre tudo que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Por que esse verbo aqui aparece 92 vezes? A ocorrência dele aqui é 92 vezes no livro de Deuteronômio, que é exatamente a palavra Deuteronômio, Devarim, do hebraico, significa segunda lei, ou então confirmação da lei, ratificação da lei. Segunda lei, porque todo rei, quando estava reinando, ele precisava ter uma cópia dessa lei aqui, para quando ele fosse tomar as decisões dele, ele ser orientado por essa palavra, para que ele pudesse ouvir a instrução da palavra, e obedecer a instrução, e tomar a decisão certa. Então, nesse texto, no livro de Deuteronômio, aproximadamente está faltando aqui, quando esse livro ele é escrito, é narrado aqui,
está faltando aproximadamente um mês para a morte de Moisés. No capítulo 34, é narrada a morte de Moisés, provavelmente por Josué. E aqui, Deus, usando Moisés e usando Josué no capítulo 34, Deus está trazendo à memória para eles tudo o que eles haviam vivenciado na caminhada no deserto, segundo a lei, trazendo toda a memória para eles, de novo, como Paulo fala aos Filipenses: eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, e isto é segurança para vós. Quando nós ouvimos, nós memorizamos. Então, Deus está aqui agora, trazendo para eles tudo o que eles precisavam relembrar, para que eles pudessem então colocar em prática. Porque muitas pessoas até escutam aquilo que nós ensinamos e falamos, entretanto, não obedece, não coloca em prática, ou às vezes até fazem que não entendem, né? Para não precisar colocar em prática. Então, irmãos, vamos dar uma olhada aqui no que verdadeiramente Deus está revelando aqui nesse texto. Porque quando a gente vai dar uma estudada no mundo grego, que nós herdamos muita coisa dos gregos, inclusive palavras que nós pronunciamos, comportamentos que nós temos, porque nós estamos vivendo aqui no mundo ocidental, e há uma herança grega, do período helenístico e depois também, na nossa sociedade, no ocidente, porque para o grego, a importância que ele dá é ver alguma coisa para ele poder memorizar. Ele quer ver alguma coisa, ele quer, se possível, até tocar, alguma coisa tangível. Mas para a cultura do judeu, ele dá muito mais importância naquilo que ele ouve. Até porque já está provado pela ciência que dos nossos 5 sentidos, o que tem mais percepção, aquele que é mais aguçado, não é a visão. Sabiam disso? Pode ver que um cego, tem cego que ele conhece dinheiro pelo tato. Eu já falei aqui uma vez, né? Um dia foi um cego na igreja ali embaixo, quando nós estávamos na avenida. Aquele cego enxerga mais do que todos nós aqui, viu, irmão? Inclusive para fazer malandragem, né? Que ele é um grande malandro. E ele foi lá e falou que era crente para nós. Mas depois nós descobrimos que na verdade ele é um grande malandro. E ele pegou o microfone na mão, ele falou a marca do microfone, pôs a mão no carro que eu fui levar ele depois, ele falou o carro que eu tinha, falou os móveis, né, que ele colocou a mão, tudo. Então não é a visão que é o nosso sentido mais aguçado. E por incrível que pareça, Deus não faz nada por coincidência. Todo o equilíbrio que está no ser humano, ele vem do sistema auditivo. Vem daqui, ó, labirinto. Está dentro do ouvido, na parte interna do ouvido. Quando nós estamos com labirintite, nos dá náusea, nós ficamos com vertigem, temos que deitar no lugar escuro, porque nós perdemos o equilíbrio. Se levantar rápido, a gente cai. Quem fez isso? Exatamente aquele que sabe tudo e conhece tudo. Ele colocou, né, dentro do ouvido do ser humano. Você vê que a palavra ouvido é a palavra Ekev, da onde vem a palavra Yaakov, Jacó, porque também fala de quando nós aproveitamos as oportunidades, agarramos uma oportunidade que Deus nos dá. Foi o que aconteceu com Jacó. Então aqui também é utilizado nesse texto a palavra Ekev, que significa que eu obedeço se eu quiser. É condicional. Eu vou ouvir e colocar em prática se eu quiser fazer. Por isso aparece aqui a palavra Ekev também. Então, vocês se lembram, falando nessa questão de que eu preciso ver para obedecer, ver para crer, o que aconteceu lá em João capítulo 20, vamos dar uma olhada nesse texto, João 20, 29, olha aí o que está escrito aí.
João, capítulo 20, olha o versículo 29. Sucedeu, disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ele está falando isso aí para quem? Para Tomé, que ele disse que não ia crer que Jesus ressuscitou se ele não visse. E Paulo diz assim, que nós, os crentes, não andamos por vista, mas por fé. Então o escritor aos Hebreus, ele diz no capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vê. Então, irmãos, nessa noite nós já ouvimos palavras aqui, estamos ouvindo agora, e resta uma coisa para nós aqui: colocar em prática e obedecer quando nós colocar o pezinho ali fora daquilo que está sendo ensinado para nós. Porque tem pessoas que ficam muitos anos na igreja, 30, 20, 30, 40 anos, ele vai ouvindo, ele vai sendo ensinado, ele vai sendo instruído, mas quando chega o momento dele colocar em prática, ele diz: eu tenho dificuldade, eu não consigo colocar em prática, eu não consigo praticar, eu tenho dificuldade de praticar. Você sabe que esse conceito de separação, por exemplo, entre corpo e espírito, isso daí já é bem antigo, vem dos gnósticos. Eles separavam o corpo do espírito e diziam assim: é o seguinte, nós temos que cuidar do nosso espírito, porque o corpo não serve para nada. Inclusive eles tinham muita dificuldade, os gnósticos, de reconhecer que Jesus era o Cristo, enquanto ele estava em carne. Por isso que o apóstolo João escreve a sua primeira epístola, e ele diz que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, é espírito do anticristo, porque para eles, Deus estava preocupado apenas com o espírito do ser humano. Então eles diziam: o jeito que eu vivo aí fora, o jeito que eu como, as coisas que eu pratico, se eu pratico coisas aí fora através do meu corpo, não tem problema nenhum, porque o importante é o meu espírito. Isso é um conceito gnóstico, que isso está hoje impregnado na igreja moderna. Inclusive essa semana a Ana me mandou, um vídeo, de um certo pregador aí, e ele fazendo uma metáfora exatamente disso, dizendo que o evangelho tem que ser light, o evangelho tem que ser leve, confortável. Esse negócio de evangelho que cobra, que confronta, isso daí é muito pesado, não é? Errado. Inclusive ele deu até um exemplo de um outro pregador que anda por aí, Então, irmãos, isso aqui é um conceito já que vem de longe. Tratar apenas do nosso espírito. Mas eu faço tudo através do meu corpo. E quando eu tenho a oportunidade de ouvir a pregação, a instrução que a palavra me traz, as escrituras, mesmo que eu estou aí fora, como o Danilo citou aqui, que não é fácil, o sistema nos aperta a todo momento. O sistema aí fora, a todo momento ele cria uma situação para nos trazer dificuldade. E isso daí, quem está trabalhando por detrás desse sistema é Satanás. É ele que cria essa situação toda, não é? Hoje mesmo uma pessoa falou comigo aqui, que um parente dela falou assim: eu preciso ficar na igreja, que eu estou com um problema agora, eu preciso me firmar na igreja. E essa pessoa disse: eu até aconselhei para que ela se firme, mas agora parece que essa semana ela está suspeita de Covid. Então os irmãos vê se é o diabo ou não é, se ele vai criando situações para tirar a pessoa, não deixar que a pessoa encontre o caminho. Esse é o trabalho dele. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Deus está mostrando para o povo de Israel uma condição para eles serem abençoados. A salvação, irmãos, nós já sabemos que é pela graça, mas ela não é de graça, viu? Ela custou um preço alto, mas ela é pela graça. Nós não temos a capacidade de fazer nada a não ser arrepender dos nossos pecados, obedecer às escrituras, porque a salvação quem faz é Deus, é Ele que realiza.
não depende de nós. Nós não temos capacidade de fazer algum esforço para dizer: se eu fizer esse esforço aqui, eu vou ser salvo, porque eu só recebo a salvação pela graça de Deus. Mas Deus, irmão, sempre trabalhou com a meritocracia. Você sabe o que é meritocracia? É quando você faz alguma coisa e você recebe algo por mérito. Isso está relacionado com a questão de ouvir e obedecer. Porque olha o texto que nós acabamos de ler: portanto acontecerá que, se ouvirdes os juízos, palavra mishpatim, juízos, olha aqui, e guardardes e cumprirdes, que o Senhor teu Deus vos guardará. Se você fizer isso, o Senhor Deus guardará a aliança, o pacto e a misericórdia que jurou aos seus pais. Eu preciso aqui fazer alguma coisa para receber, e Ele te amará e te abençoará. E aí Ele vai dizer: multiplicará, te abençoará o fruto do teu ventre, os teus animais serão abençoados. Olha a condição, para eu receber isso daqui. Inclusive Ele está dizendo que nós também seríamos livrados de alguns tipos de enfermidade. E por que não dizer essa enfermidade que está assolando a humanidade agora? Mas depende de obediência. Está condicionado. Meritocracia, depende de alguns méritos meus. Ouvir a palavra e obedecer. Agora, quando eu ouço a palavra, leio a Bíblia, recebo instrução, escola dominical, culto de ensino, e eu penso: bom, isso daqui eu quero, mas isso daqui não, porque isso daqui para mim não é conveniente, eu só quero isso daqui. Então eu não estou obedecendo a palavra, eu estou apenas pegando aquilo que eu acho que é conveniente para mim. Seguindo na linha de raciocínio, vamos caminhar um pouco mais. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e a obedecemos, porque a palavra, ela é a maior manifestação da essência de Deus, do caráter de Deus. A palavra de Deus e o amor de Deus é revelado pela sua palavra. Quando eu obedeço essa palavra, então eu estou estabelecendo um relacionamento com Ele. Essa é a maneira que eu tenho de me relacionar com Deus. Tem a oração, é claro, mas esse relacionamento de amor e de obediência está condicionado a eu praticar o que eu ouço, que está revelado aqui nas Escrituras. A nossa referência, o nosso paradigma, a nossa direção, a nossa bússola é a palavra de Deus. O que norteia a igreja de Cristo não são os conceitos teológicos, não é a filosofia, não é a ciência, não são as religiões. O que norteia a igreja do Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia chama de lâmpada e luz para os pés e para o caminho, é essa palavra revelada e explicada dentro dos seus contextos. É isso, irmão, não tem segredo. Se nós acreditarmos nessa palavra, ouvirmos ela e colocarmos em prática, Deus está prometendo uma série de coisas que Ele não falhará, porque Ele não é como os homens. Ele cumpre, Ele vai cumprir. Essa semana mesmo eu vi um testemunho de um pastor, estava internado na UTI, com essa doença aí, já desenganado pelos médicos, entubado. E aí ele ouviu uma voz dentro da UTI que disse: eu vou te tirar daqui, porque eu ainda tenho algo para realizar com você na terra. E no outro dia ele estava fora daquela UTI. Quem fez isso, irmãos? Deus. Ele já é uma pessoa que tem uma certa idade, tem problemas, né, diabetes, tem problema de pressão. Logo, pela lógica, é que ele morresse, né? Mas Deus falou com ele dentro da UTI, que iria tirar ele. Então nós podemos dizer que as enfermidades aqui, ó, ela está relacionada a qualquer tipo de doença. Se Deus tiver que nos levar através de uma doença, Ele vai fazer. Mas se Ele tiver que nos curar também,
nós acreditamos, mas depende muito da nossa obediência. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. Ele vai fazer, Ele pode fazer, né? Ele é Deus. Agora, o que eu fico às vezes um pouco incomodado, é que tem pessoas que vivem, têm uma vida desregrada, a vida toda na desobediência, como tem um aí que nós estamos orando por ele agora, vamos orar por ele, é até parente meu, deveremos orar por ele, para que o Senhor tenha misericórdia e tire ele de lá, e que ele se arrependa se ele sair de lá, e que ele realmente sirva a Deus com fidelidade, e não apenas de fachada. Mas agora ele teve uma vida aí totalmente desregrada, e agora está no estado grave, e a família está pedindo oração, nós estamos orando. Entretanto, as pessoas têm chances de ouvir essa palavra e obedecer. A vida toda a palavra está sendo pregada. Quantos anos faz que a igreja vem pregando, vem mostrando o caminho, dizendo que Jesus é o caminho, que não há esperança sem Jesus, que não há solução sem Jesus Cristo, que precisa estar na igreja porque a igreja é o corpo de Cristo, mas as pessoas não querem seguir. Mas quando fica doente, isso é normal, todos nós somos assim, né? Agora, vamos caminhar. O fato de nós obedecermos a Deus, irmãos, que é condicional, né? A palavra ekev, que eu falei para vocês, está condicional a eu agarrar uma oportunidade ou não, ela nos traz recompensa. Esse ato que eu tenho de obedecer, eu vou obedecer. Ainda que eu tenha que subjulgar o meu eu, algumas coisas, como Jesus disse, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz? Se Jesus tivesse falado assim, tome a sua prosperidade, tome o seu carro do ano, tome a sua casa com piscina, era bem mais fácil, né? Mas tome a sua cruz, negar a si mesmo, se subjulgar, chegar à conclusão que nós somos miseráveis, e que nós precisamos dele a todo momento, que sem ele nós não podemos, não fazemos e não conseguimos, e nem existimos, que nós só estamos aqui agora porque a sua misericórdia nos alcançou, e nos deu a condição de chegar aqui. Essa igreja só está aberta, porque ele é o Deus da provisão, porque ele tem nos sustentado até aqui. Nós só estamos aqui porque Ele tem nos guardado das enfermidades, Ele tem preparado o salário para os irmãos, a provisão de cada dia, a saúde, Ele tem cada momento cuidado de nós nos mínimos detalhes. Por isso nós precisamos ouvir a sua palavra e obedecê-la. A importância de ouvir e obedecer, esse é o tema dessa mensagem. A importância de ouvir e obedecer, praticar as leis, né, de Deus. Até porque, irmãos, a obediência, mesmo não obstante a salvação, nós sabemos que é pela graça, mas quem é salvo obedece. Nós não obedecemos para ser salvos, nós obedecemos porque nós somos salvos, porque a salvação nos alcançou. Lá no Antigo Testamento, na lei, era assim, ó, lei, faça e viva. Na graça é o seguinte aqui agora, viva e faça. Nós obedecemos porque alcançamos a salvação. Nós nos arrependemos para alcançar essa salvação. E a Bíblia tem vários textos que mostram isso, inclusive eu quero ler um com os irmãos. Olha aqui, deixa eu dar um exemplo aqui. O senhor falou de meritocracia, pastor Mauro. Deus realmente ele trabalha com essa metodologia de te dar alguma coisa quando você dá alguma coisa, não é barganha. Mas o que é os galardões? Que são prêmios que a igreja, os salvos receberão no tribunal de Cristo, mediante as obras que ele praticou aqui. Tem pessoas que vão alcançar a salvação, mas não vão receber galardões, porque nunca fizeram nada para a obra de Deus. A Bíblia diz que a obra deles se queimarão no fogo, mas todavia serão salvos, como que pelo fogo. Então o que é, irmãos? Você já leu a parábola dos talentos? O que a Bíblia diz lá? Que foi 8 talentos, né? Não são 10, são 8. Ele deu 5 para um,
deu dois para outro e um para outro. Aqueles que colocaram os talentos em prática, fizeram multiplicar, eles receberam mais. Teve um lá que escondeu o talento num lenço, depois dele foi tirado e dado para o outro. São prêmios, meritocracia, galardões, mas até a salvação também. Se a gente for dar uma olhada nesse texto, ó, Hebreus capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 6. Eu não vou ser cansativo, já estou caminhando para o fim, vou ser sucinto. Ora, preste atenção naquilo lá, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, a fé, por isso que eu citei aqui, né, o capítulo 11 de Hebreus. Se eu não tenho fé, como eu vou agradar a Deus? Se eu não creio? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Como que eu posso dizer, eu estou indo na direção de Deus, me aproximando dEle, mas será que Ele existe? Como a irmã Roberta falou do filme, que o pastor pregava a palavra, mas ele não cria no que estava escrito. Aí a moça perguntou, mas por que o senhor ficou? Nós ficamos, e o senhor sempre pregou. Não basta pregar, ele disse, é preciso crer no que está escrito, e praticar o que está escrito. Observe, primeiro crer que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Para eu receber galardão, eu tenho que buscar e tenho que ter obras. Vamos seguir. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou. O que é preparar? É fazer uma obra. Olha, a fé e as obras, elas andam junto. Olha lá, essa galeria dos heróis da fé vai mostrar todos os heróis da fé que, por crerem, eles praticaram alguma coisa para demonstrar essa fé. Olha lá, para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então, irmãos, até a salvação, se eu digo que eu creio em Deus, mas eu não perseverar até o fim, a Bíblia não diz aquele que perseverar até o fim será salvo, embora esteja falando dos dias da tribulação, mas serve para nós também. Se eu chegar lá na metade da caminhada e eu parar, significa que eu não vou alcançar essa salvação, eu fui negligente. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos uma coisa muito interessante. Lá no Antigo Testamento, a lei de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos, eles foram escritos em pedras, né? Sabe o que Deus fez? Depois os irmãos leem em casa, Jeremias 31, do versículo 31 até o 34, a Bíblia diz que Deus pegou aquela lei que estava escrito nas pedras, e escreveu no nosso coração, dentro de nós. Ela está escrita dentro do salvo, por isso que nós somos transformados de dentro para fora. A lei de Deus está escrita no coração do salvo, por isso, se está escrito no nosso coração, logo nós temos que praticá-la. A obediência é imprescindível, porque se está dentro de mim, eu tenho que obedecer. É algo que está aqui constante, dentro de mim, é entranhável, não está mais lá nas tábuas de pedra. Deus tirou, colocou dentro de nós, gravou dentro de nós, para que eu não me esqueça, para que eu tenha essa segurança, para que eu saiba que a lei de Deus me dirige, me mostra o caminho certo, ela está comigo sempre. A lei de Deus, ela me dá referência para a minha vida aí fora. A lei de Deus me mostra as saídas da vida. Por isso, Davi disse assim no Salmo 119, eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Glória a Deus. Obedecer, irmãos, obedecer, ouvir ao Senhor, né? Ouvir. Vamos ler um outro texto, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, vamos ler do 1 ao 3 e depois o verso 14, 1 João capítulo 1, do 1 ao 3 e depois o verso 14, já estou indo para o fim.
Glória a Deus. Olha a Bíblia. Olha o que a palavra de Deus nos instrui. Glória a Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, que tudo o que nós temos de necessidade está na palavra de Deus. 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, depois o versículo 14. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos. Ele é uma testemunha ocular de Jesus, né? Ele esteve com ele. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Versículo 14, observem. Agora, tem pessoas, não tem o verso 14? Aliás, deve ser o verso 4 então. Estas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo, o vosso gozo. Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui, irmãos, é que nós ouvimos a palavra, essa palavra testifica de Deus, de Jesus, ela está no nosso coração. João está dizendo, nós estamos falando do que nós vimos e ouvimos. Nós aqui não vimos Jesus como ele viu, mas nós cremos porque nós temos ouvido falar dele. Se nós cremos e ouvimos falar e cremos, temos que obedecer. Obedecer. Há um tempo atrás eu estava ouvindo um programa de esportes, e estava tendo uma discussão naquele programa de esporte, de quem teria sido o maior jogador de futebol de todos os tempos. E a geração de hoje, que até pensa talvez, que futebol começou hoje, né? Talvez eles pensem que o futebol começou hoje, mas futebol já é bem antigo, né? Aí eles começaram a citar vários nomes, de hoje, jogadores de hoje. E aí teve um rapaz que citou assim, para mim o maior jogador são os de hoje, porque eu nunca vi o Pelé jogar, ele disse. Eu não vi, eu só vejo lampejos aí na TV. E aí um dos comentaristas, que